Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Alcance Online. Nesse mês de novembro nós estamos nos preparando para 2023 com uma série de mensagens com o tema renovação. A cada quarta-feira nós temos falado aqui de vários ensinamentos, de vários princípios para que você possa fazer o ano de 2023 ainda mais frutífero, ainda mais responsável e ainda mais diante de Deus, dependendo de Deus. Mas antes de nós passarmos para a ministração, eu quero te dar a oportunidade, o privilégio de poder ofertar, de poder contribuir, dizimar, entregar a sua primícia. Eu não me canso de dizer que nós temos vivido grandes coisas da parte de Deus como igreja. Esses últimos anos tem provado isso para nós e isso é fruto da bondade, do milagre, da graça de Deus sobre a nossa vida, mas também é fruto da sua diligência, da sua responsabilidade, da sua obediência, e eu tenho certeza que a sua contribuição tem feito toda a diferença para que a nossa igreja não apenas cresça, não apenas aumente, mas que a gente ajude cada vez mais pessoas também. Eu gostaria de te dar essa oportunidade agora, está aparecendo aí na sua tela o número das nossas contas, o nosso Pix, para que você possa fazer isso de maneira eletrônica e segura. E lembre-se, isso tem a ver com a disposição do nosso coração e não necessariamente com valores. Eu tenho certeza que a graça e a bondade de Deus nunca vão se apartar da sua casa. Vamos orar? Vamos entregar esse momento ao Senhor? Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais uma noite que estamos juntos aqui. Nós queremos consagrar agora todas as ofertas, todos os dízimos a Ti. Nos dá um senso cada vez maior de diligência, de sabedoria, Pai, de temor ao Senhor, para que a gente possa crescer cada vez mais nos seus ensinamentos, crescer em generosidade para fazer com que o Teu reino avance através de nós e avance através dessa casa. Eu oro por essa palavra, que ela encontre corações que queiram mais de Ti, que a nossa fé seja edificada e nós possamos aprender com essas palavras, com essa série de ministrações para fazer de 2023 um ano ainda mais frutífero, de acordo com a sua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique agora com mais uma ministração da nossa série Renovação. Que Deus abençoe e até uma próxima. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui em mais um Alcance Online, podendo compartilhar da palavra de Deus com vocês. E nós estamos no mês com o tema renovação, né? Falando sobre um renovo, falando sobre ação. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês com o tema de mude a sua forma de pensar. A gente está falando sobre planejamento no mês de novembro, né? O fim do ano está chegando aí. 13º está chegando aí, janeiro está chegando aí, e a gente muitas vezes tem a mentalidade de deixar para planejar o nosso ano, né? Falando sobre o ano, logo no começo do ano, no primeiro mês do ano. Mas como igreja a gente entendeu que nós já deveríamos começar a planejar o nosso ano para entrar em janeiro sabendo aquilo que a gente deveria fazer, a forma como a gente deve nos conduzir durante o nosso ano. Então, por isso surgiu esse tema, né? Renovação. E eu quero falar um pouquinho sobre nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Então, antes de começarmos a falar sobre essa palavra, eu gostaria de orar com vocês, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa mente acerca daquilo que vamos compartilhar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por Ti nesse tempo e pedimos a Tua ação, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que a gente possa realmente colocar em ação tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nós pedimos a Tua capacitação, pedimos a Tua graça, Senhor, que nos encoraje, Senhor, a fazer tudo aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tome conta, Senhor, do nosso coração nesse tempo, no momento da palavra, e que a Tua palavra, Senhor, venha trazer uma direção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, né, nós estamos falando sobre renovação e não há como nós realmente planejarmos a nossa vida
sem duas coisas: sem ter uma renovação na nossa mente e também sem a gente colocar aquilo em ação, né? Algo que eu e você precisamos entender, que nós precisamos desses dois processos: renovação de mente e também a aplicação, ou seja, a ação. Como eu falei, muitas vezes a gente até mesmo planeja as coisas, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de colocar aquilo que nós planejamos, porque nos falta a ação. E eu gostaria de ler uma frase com vocês que eu coloquei aqui, dizendo assim: não espere resultados diferentes, tendo sempre as mesmas ações. Não tem como nós termos resultados diferentes na nossa vida, tendo sempre as mesmas ações. Para que a gente venha ter resultados diferentes, nós precisamos renovar as nossas ações, precisamos ter ações diferentes. E isso se aplica em todas as nossas vidas, nas nossas finanças, na nossa saúde, né, no nosso tempo devocional, em todas as áreas da nossa vida. Se nós queremos ter resultados diferentes, nós precisamos ter ações que sejam contrárias às ações que nós estamos tendo até então. Eu creio que para ser bem-sucedido, por exemplo, nas finanças, nós precisamos de planejamento. Ninguém que é bem-sucedido financeiramente alcançou o sucesso financeiro sem um planejamento e sem uma meta, né? E a pergunta que eu faço para você e para mim é: será que nós já temos o nosso planejamento e uma meta para o ano que vem? Será que, de repente, você já estabeleceu uma meta, de repente, não sei, para a sua família, como umas férias, uma viagem, né, para vocês descansarem? Ou falando, né, do nosso tempo devocional, falando, né, da área ministerial, será que você, como, de repente, um líder de célula, você já estabeleceu uma meta para o ano que vem? De repente, você quer multiplicar na sua célula no ano que vem, você quer ampliar, né, a sua vida ministerial no ano que vem, você quer, de repente, né, num plano bíblico, ler a Bíblia, né, durante esse ano. Será que você já estabeleceu isso? Falando da vida financeira, será que, de repente, você já colocou uma meta, falando: olha, eu quero chegar ao ano que vem, né, com tantos reais na minha conta, né, porque eu quero poupar, eu quero guardar? Será que você já colocou você tem o planejamento para o ano que vem da sua vida? Ou seja, planejamento é algo que deve ser presente nas nossas vidas. Eu creio nisso, né? É algo que eu tenho vivido, né, de uns anos para cá. Deus realmente me colocou, sabe, nesse lugar de planejar a minha vida, de realmente ser um bom mordomo das coisas que Deus tem colocado na minha vida, né? Então é algo, né, isso que eu estou compartilhando é algo que eu tenho vivido, né? Mas, né, como eu falei, o planejamento deve ser algo presente nas nossas vidas. Mas antes do planejamento ou da planilha, ou até mesmo do plano de leitura para ler a Bíblia em 3 meses ou 1 ano, né, como nós costumamos muitas vezes procurar, eu creio que nós devemos passar por algo. Muitas vezes até temos um plano, uma planilha, mas a maioria das vezes nós não conseguimos dar seguimento ou aplicar aquilo que queremos, porque a nossa mente ainda está pensando ou agindo de forma contrária ao nosso planejamento. Queridos, isso aqui é muito forte. Muitas vezes, né, eu e minha esposa, nós discipulamos várias pessoas, né, e muitas vezes a gente pergunta, né, para o casal, ele falou: vocês têm uma planilha financeira? E as pessoas até respondem que sim. Algumas, né, infelizmente não, e eu acho isso um grande erro, mas algumas pessoas respondem que sim. E eu pergunto: tá, mas e aí, como que tá? E as pessoas, elas falam que elas têm dificuldade de colocar aquilo em ação. Por quê? Porque ainda estão agindo de forma contrária daquilo que elas planejam, né? Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. O pastor Tiago Mates, da Igreja Red, ele vai falar o seguinte: a nossa mente é a torre de controle da nossa vida, do nosso agir e dos nossos comportamentos. A nossa mente, ela vai dirigir,
né, quais serão as nossas ações. Ou seja, não basta eu apenas ter uma planilha ou um planejamento bíblico ou algo do tipo, ou até mesmo estabelecer uma meta. Se a minha mente ela não agir conforme, né, aquela planilha, conforme aquela meta. Ou seja, eu preciso transformar a minha mente. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E eu quero ler um texto com vocês que está ali em Romanos 12, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Queridos, marque isso, pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é lógico que eu não quero tirar esse texto, né, do contexto que está acontecendo aqui, mas eu quero, na verdade, trazer uma aplicação prática para as nossas vidas com relação a esse texto, né? Duas verdades significativas para mim e para a sua vida, para que a gente realmente possa viver de uma maneira diferente, para que a gente possa obter resultados nas nossas vidas de uma maneira diferente das quais nós estamos tendo até hoje. Né? Por exemplo, como eu falei com relação à planilha, muitas vezes nós não conseguimos colocar aquela planilha em prática, nós até temos a planilha, mas a gente não consegue colocar ela em prática, por quê? Por causa da nossa mente, porque nós deixamos que a nossa mente nos sabote. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos deixar que Deus transforme, né? Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que então nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então há duas coisas muito importantes nesse versículo. E a primeira delas é que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar ou não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. E é algo que eu e você todos os dias somos persuadidos a viver, conforme a sociedade, né, ela tenta nos amoldar, ela tenta nos colocar ali nos seus moldes. Mas a orientação bíblica para mim e para a sua vida é que nós não devemos ser regidos ou não devemos nos amoldar pelos padrões desse mundo. Né? A gente vive hoje, né, numa era do Instagram, quero te dar um exemplo aí, na era do Instagram, aonde quando nós entramos no Instagram, tudo que nós vemos é muito bonito, né? As pessoas só postam fotos ali de restaurantes, de uma roupa que comprou, de um carro que trocou, de uma viagem que está fazendo. E quando nós olhamos para aquilo, a gente imagina que a vida ela só tem sentido se nós fizermos as mesmas coisas que aquelas pessoas estão fazendo, ou que a vida daquelas pessoas é somente aquilo. Então, e a gente entra num molde, a gente entra num padrão que muitas vezes nem existe, mas a gente busca viver aquele padrão. Então, quando olhamos para nós vemos que nós somos persuadidos a viver um padrão que a sociedade tenta nos impor. Eu gostaria de te dar um exemplo na área da finança que eu vivi, né, há muito tempo atrás no nosso casamento. Muitas vezes nós gastamos além daquilo que nós ganhamos para viver e nós vivemos fora do nosso padrão. E qual é o resultado disso? Nós não conseguimos mudar a nossa vida. Nós até oramos e pedimos para Deus um milagre, mas não vemos o resultado, pois estamos vivendo além da nossa realidade. Né? Muitas vezes a gente vive fora de um padrão e a gente comete alguns erros, né, falando da nossa vida financeira, porque nós queremos viver um padrão que ainda não alcançamos. Né? A gente está vivendo aquém da nossa realidade. Eu gostaria de te dar um exemplo pessoal que eu vivi, né, no início do nosso casamento. Ali no terceiro ano, mais ou menos, do início do meu casamento, eu sempre gostei de relógio, sabe? Sempre achei bonito o relógio.
Eu lembro que eu falei para minha esposa o seguinte, eu falei, olha, eu vou comprar um relógio para mim, recebendo o dinheiro das férias, eu quero pegar esse dinheiro, eu quero comprar um relógio, eu quero comprar o relógio, eu quero que seja um relógio, sabe, bonito, não quero comprar um relógio barato, quero comprar realmente um relógio caro e tal. E a minha esposa olhou, né, ouviu aquilo que eu falei, né, e aí ela falou o seguinte, ela falou, amor, mas deixa eu te falar um negócio. Falei assim, ó, você vai comprar um relógio, né, um relógio bonitão, como você está falando, mas você já se imaginou dentro do ônibus, né, com aquele relógio caro que você quer, de repente segurando ali, né, no ônibus, você já se imaginou dessa maneira? Falou, olha, não faz muito sentido, né, você hoje ter esse relógio, né, sendo que há outras prioridades para a gente viver, até mesmo conquistar. E sabe, queridos, nada contra você ter as coisas e você andar de ônibus, sabe? Não tem nada contra. O que eu estou te dando aqui é um exemplo, né, falando da minha vida, de algo que eu vivi, né, e algo que hoje eu entendo que estava fora do meu padrão, da minha realidade naquela época. Eu queria, né, ter aquele relógio, de repente, para impressionar as pessoas que estavam ali à minha volta e pessoas que eu mesmo nem conhecia, sabe, que, né, estavam ali. E tinha alguma coisa errada, eu ter um relógio legal, eu estar andando de ônibus, eu ter um celular legal, eu estar andando de ônibus? Não tem nada de errado. Mas a pergunta é, faz sentido? Né? A pergunta que eu e você devemos fazer para nós, no momento que nós estamos vivendo, é: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou praticando, faz sentido ou não? Né? Para mim não fazia sentido ter um relógio caro no pulso, né, estar andando de ônibus, sendo que eu poderia, de repente, pegar aquele recurso que eu ia comprar naquele relógio e, de repente, investir, dando uma entrada num carro ou buscando, né, mudar até a minha realidade financeira naquele momento. Né? E o que estava, né, acontecendo nesse momento? Eu estava me amoldando aos padrões desse mundo. Eu queria impressionar, como eu falei, pessoas que eu nem reconhecia com aquele relógio novo. Ou seja, queridos, nós somos levados todos os dias a viver conforme a sociedade nos impõe, né? O consumismo, né? Mostrar uma realidade para as pessoas, às vezes que nós nem vivemos, né? Mas a gente gosta de mostrar aquilo. Porém, como filhos de Deus, nós não podemos nos amoldar à forma que esse mundo nos impõe. Precisamos entender que nós somos chamados por Deus para sermos bons mordomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ou seja, nós, falando até mesmo da área financeira, nós precisamos lidar com as nossas finanças de uma maneira como bons mordomos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu gostaria de ler um texto com vocês, na verdade não de ler um texto, mas de recitar ali uma parábola muito famosa nas Escrituras, que está ali em Mateus, capítulo 25, verso 14. Essa parábola fala ali de um senhor que entregou talentos aos seus servos, né? A um servo ele entregou 5 talentos, a outro servo ele entregou 2 talentos e a outro servo ele entregou 1 talento. É interessante nessa parábola porque a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor entregou os talentos a esses servos, a cada um conforme a sua capacidade, porque esse Senhor esperava que esses servos fossem bons mordomos daquilo que Deus entregou, né, que o Senhor entregou ali àqueles homens, e aqueles homens multiplicassem conforme a sua capacidade. E quando nós trazemos esse texto e aplicamos esse texto às nossas vidas, nós vamos ver que esse Senhor que consta ali na parábola é o próprio Deus, que entregou, né, nas nossas mãos algo, né, por exemplo, as nossas finanças, a nossa casa, né, o nosso trabalho, a célula que o Senhor entregou nas nossas mãos, o discipulado, e o Senhor espera que nós venhamos multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas muitas vezes nós estamos passando por dificuldades
e não colocando em prática aquilo que nós até mesmo planejamos, porque a nossa mente, ela muitas vezes nos sabota. Como eu falei, com relação às finanças, muitas vezes nós não estamos sendo bons mordomos com as finanças que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Estamos gastando fora do tempo, deixamos nos levar emocionalmente com os gastos financeiros, compramos coisas que às vezes nós não podemos pagar para impressionar pessoas que nós nem conhecemos. Isso é um erro, né? Então nós precisamos realmente ser bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ou seja, nós precisamos entender que Deus quer que sejamos organizados em tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Seja dinheiro, seja ministério, ou seja, né, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde, nós precisamos ser organizados em tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Muitas vezes não somos bons administradores daquilo que Deus nos confiou, porque a nossa mente está pensando de forma que não é como Deus espera. A nossa mente está pensando de uma forma como não é como Deus espera de nós. Gastamos sem pensar no amanhã, ou até mesmo pensamos que o que recebemos hoje é tão pouco que não pode mudar a minha situação. Muitas vezes nós gastamos sem pensar no amanhã e às vezes nós caímos nesse erro falando assim, nossa, o que eu recebo ele é tão pouco, né, que o que eu recebo isso não consegue mudar a minha situação. Mas quando a gente olha para a parábola dos talentos, nós vamos ver que um desses servos recebeu 5 talentos e multiplicou 5. Mais 5. E de repente a gente pode pensar assim, mas ele multiplicou porque ele tinha 5. Mas a gente vê que para outro, o Senhor deu 2 talentos. E aquele que recebeu 2, multiplicou os 2. E para outro, o outro recebeu 1 talento. E o que se esperava, né, o que esse Senhor esperava nesse servo é que esse que recebeu 1, assim como o que recebeu 2 também tivesse multiplicado esse 1. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não coloca sobre nós uma carga maior do que a gente possa suportar. E essa parábola, ela fala isso, porque o texto vai dizer que o Senhor distribuiu dons conforme a capacidade de cada um. Ou seja, queridos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que o Senhor nos capacita a multiplicar aquilo que temos. E é um erro quando nós falamos que, principalmente na área financeira, sabe, falando, eu ganho tão pouco que o que eu ganho não consegue mudar a minha realidade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos se auto-sabotando. E nós, muitas vezes, vivemos, né, conforme o padrão deste mundo. Falamos, isso que Deus colocou na minha vida é muito pouco, eu não consigo multiplicar aquilo que Deus colocou na minha vida. Mas isso é um erro, por quê? Porque primeiramente nós precisamos entender que toda a graça, toda a sabedoria vem de Deus. E se Deus nos confiou aquilo, Ele mesmo nos capacita a multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas nós precisamos buscar nele. Então, né, nós não podemos nos amoldar, né, o primeiro ponto aqui nós não podemos nos amoldar segundo aos padrões deste mundo. E o segundo ponto nós devemos renovar a nossa mente. Se o primeiro ponto é não se amoldar aos padrões deste mundo, o segundo passo é deixar que a nossa mente passe por uma renovação. Como eu disse, a palavra do pastor ali, do Thiago Matos, que a nossa mente é a torre de controle da nossa vida, do nosso agir e do nosso comportamento. Assim como esses homens tiveram um encontro com o Evangelho, aqui, né, em Romanos, o texto que nós lemos, eles não deveriam mais pensar com a mente terrena. Nós também, para obtermos resultados diferentes do que temos hoje, precisamos pensar de uma maneira diferente. Nós não vamos conseguir colocar os nossos planejamentos em ação com uma mente com o mesmo modo de viver de sempre. Nós não vamos conseguir colocar aquilo que temos planejado se continuarmos agindo com o mesmo modo de viver de anteriormente.
Nós precisamos, então, se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos pensar de uma maneira diferente. Como eu coloquei aqui, né, eu quero dar um exemplo. Muitas pessoas, muitas vezes, planejam, né, como exemplo, emagrecer, né? Às vezes as pessoas falam, estou fazendo dieta e tal, e às vezes até tem um resultado. Passam ali 3, 4 meses e tem um resultado. Mas quando elas voltam às velhas práticas, elas, né, voltam aos velhos resultados também. Por quê? Né, quando você vai conversar com vários nutricionistas, a gente sabe que não tem a ver com uma dieta por um tempo, mas tem a ver com mudar a sua forma de se alimentar, mudar os hábitos alimentares, para que então a gente venha ter resultados, né, por toda a nossa vida, né, resultados realmente significativos. Ou seja, a minha mente, ela precisa mudar com relação à minha saúde, à minha alimentação, a forma como eu me alimento, né? Se eu faço exercícios ou não. Ou seja, queridos, não basta apenas ali fazer uma dieta. Da mesma maneira na minha vida financeira, sabe? Não basta apenas, muitas vezes, eu falar, não, eu vou economizar aqui. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar com relação as finanças. E de repente, né, você, assim como eu, já teve muita dificuldade de colocar, por exemplo, a planilha de finanças em prática. Eu quero te dar um exemplo pessoal. Nós sabemos que né, o mercado, por exemplo, assim, as coisas estão muito caras, né? Você vai no mercado, o leite está caro, a comida está cara e tal. Mas algo que o Senhor começou a ministrar no meu coração, né, nesse ano, e aonde eu realmente deveria ser um bom mordomo das coisas que o Senhor tem colocado na minha vida. E antes de fazer compra, né, eu tenho o hábito, né, de ali com a minha esposa, de fazer o quê? Eu vou ali no meu armário e eu listo as coisas que eu já tenho dentro do meu armário. Coisas que sobraram no mês passado, para quê? Para que eu não venha nesse mês que eu estou fazendo compra, comprar coisas que eu já tenho no meu armário. Né? E isso, o que isso traz? Isso traz uma redução de custo no meu orçamento, né, na hora que eu vou fazer compras. Ou seja, eu tive uma experiência mês passado, né, que a gente tem um valor ali que a gente realiza a nossa compra já todo mês, e mês passado sobrou quase 50% daquilo que eu geralmente gasto no mercado. Por quê? Porque a minha mente, ela mudou com relação aos meus gastos, aos meus custos durante o mês. Né? E é isso que eu estou tentando, né, queridos, passar para você, passar para mim, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, na minha vida. A nossa mente, ela precisa mudar com relação às coisas. Né? Quando a gente fala de renovação de mente, mas fala também de uma ação. Né? Algo que eu poderia continuar agindo da mesma forma, indo ali no mercado, comprando as coisas, né? E tendo sempre ali, sobrando no meu armário, mas eu fiz essa redução, eu fiz, né, essa adaptação, né? E não tem me faltado nada durante o mês no meu armário, mas eu tenho gastado dinheiro de uma forma inteligente. Com isso, me sobra dinheiro no meu orçamento, e eu consigo poupar, eu consigo guardar, eu consigo, né, ter ali um fundo de caixa no meu orçamento, coisa que por anos eu não conseguia ter, mas hoje eu estou conseguindo, né, fazer isso. Por quê? Porque eu estou agindo de forma intencional com as minhas finanças. Da mesma maneira, na minha vida devocional. Então, todos os dias, né, eu tenho um horário que eu chego, né, antes do meu trabalho, antes de eu começar as minhas atividades, né, do meu trabalho, eu tenho o meu tempo devocional. Eu tenho o meu tempo de leitura, eu tenho o meu tempo de meditação, de oração. Né, e nós precisamos ter isso, mas nós precisamos colocar essas metas, então precisamos cumprir. Mas nós só vamos conseguir cumprir essas metas se a nossa mente estiver apontando para o mesmo lugar da nossa planilha. Então, até conversando com um casal, né, em discipulado, há uns dias atrás, e eles, né, me passaram isso também, que eles estavam passando, né, as contas ali estavam muito apertadas e tudo mais. E aí eu perguntei quantos que eles gastavam de mercado, e eles
né, abriram ali o valor. Eu perguntei, tá, mas como que é durante o mês? Eles falaram, pastor, a gente recebe muitas pessoas na nossa casa e a gente faz, né, janta, a gente gasta muito com janta e tal. E eu falei, cara, mas você já pensou em de repente, em trocar a janta por um café? Falou, olha, né, você não vai deixar de receber as pessoas, mas você vai dar uma mudada um pouco no cardápio, né? Como que está no seu consumo no mercado e tal. Falou, ó, você já pensou em ir com uma lista de compras para que você... né, e conversando com essa pessoa nesse mês, ela falou, pastor, a gente teve um resultado extraordinário, sabe, sobrou dinheiro, sobrou coisa no nosso armário, sabe, então a gente teve um resultado diferente. Mas por quê? Porque essas pessoas, assim como eu, né, a gente está passando por uma renovação da nossa mente. A gente não está mais agindo com as emoções quando nós vamos, por exemplo, no mercado comprar as coisas, né? A gente está agindo de uma forma intencional. Então, eu gostaria que realmente a gente pudesse, sabe, nesse tempo, pedir para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, para que a gente então possa enxergar as coisas de uma maneira diferente. Não viva só o hoje e o agora. Comece a pensar a longo prazo, porque é um fato, todos nós vamos envelhecer um dia. Eu gostaria até de fazer uma pergunta, será que você tem pensado nisso? Será que nós temos pensado que nós vamos envelhecer um dia? Será que você tem pensado a longo prazo? Ou você tem vivido, né, como eu falei, nas suas finanças, o aqui e o agora? Da mesma maneira, na nossa vida como um todo, será que nós temos vivido somente o aqui e o agora, esquecendo que um dia nós estaremos diante do nosso Senhor, assim como nessa parábola, onde o Senhor volta e o Senhor espera o resultado daqueles homens? O que nós vamos apresentar ao Senhor no dia que estivermos frente a frente com Ele? Sobre a nossa família, sobre a nossa casa, a forma como nós vivemos, sabe, os nossos dias nessa terra. E nós precisamos pensar nisso, nós precisamos dar uma resposta a essa pergunta. E como eu falei, de repente, às vezes a gente auto-se-sabota falando, ah, pastor, mas o que eu ganho é tão pouco, como que, né, eu vou conseguir poupar, eu vou conseguir guardar? Eu gostaria só de te dar um exemplo, e aqui a gente vai caminhar para o final. De repente, se você conseguir guardar, falando a longo prazo, R$10 por mês, R$10 por mês, a longo prazo, aí em 20 anos, nós estamos falando de uma economia de R$2.400 que você vai conseguir atingir em 20 anos. Né? Em R$20 por mês são R$4.800, R$50 por mês em 20 anos são R$12.000. A gente precisa, queridos, isso que eu estou falando aqui sem correção de juros, sem você colocar o dinheiro numa aplicação, somente você guardar o dinheiro ali. E a gente precisa, queridos, muitas vezes sair desse lugar, sabe? A nossa mente nos sabota. A gente vai ver muitos investidores falando que, né, muitas pessoas elas não começam a investir porque elas esperam ter ali um dinheiro significativo para poder investir. E muitos não investem porque nunca chegam neste lugar de ter esse dinheiro. Mas algo que a gente vai ver na maioria dos investidores falando ó, comece com um pouco, seja consistente num pouco, ali nos R$10, é R$10 que eu consigo fazer hoje, então seja consistente nos R$10, comece poupando, sabe, com os R$10. A gente conhece a história, né, de José, que ali no Egito, quando ele assume o governo do Egito, ele dá uma direção ali, né, para Faraó, falando, olha, nós devemos poupar, nós devemos guardar, para que a hora que chegue, né, o tempo difícil, nós tenhamos para repartir com os outros. E nós, como filhos de Deus, nós também precisamos pensar dessa maneira, né, como nós temos agido, né, com as finanças que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Como eu falei, nós estamos chegando no fim do ano, né, no mês de dezembro, onde recebemos o 10º e tudo mais. E como a gente pensa quando nós recebemos o nosso 13º? Será que nós estamos pensando para janeiro, fevereiro, para março? Será que nós planejamos, né, estamos planejando os meses que estão vindo? E nós precisamos ser, queridos, como eu falei, bons mordomos. Mas nós só seremos bons mordomos se nós tivermos uma renovação da nossa mente. Se nós realmente buscarmos
resultados diferentes. Um outro ponto é mantenha a consistência. É diante da consistência que vamos ver resultados mais significativos nas nossas vidas. Ou seja, antes da planilha, das metas, dos planos, precisamos renovar a nossa mente. E é claro que tudo isso muitas vezes é difícil de fazermos, de aplicarmos, mas nós temos um Deus gracioso, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos leva a viver essas verdades. E a minha oração, queridos, nesse tempo é que realmente o Senhor venha nos despertar, venha destravar a nossa mente, para que a gente possa viver então os planos de Deus. Olha que Jeremias 29:11 vai dizer: porque é bem eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É o Senhor que tem pensamentos bons ao nosso respeito. Então, queridos, quando nós entendemos que o Senhor tem graça, o Senhor nos capacita, o Senhor realmente nos leva a ser bons mordomos na dependência do Senhor, nós vamos ter uma vida totalmente diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar ali exemplos de homens constantes, homens que foram atrás de conhecimento, de ajuda. Vemos homens estrategistas, vemos homens que tiveram uma mente renovada pelo Evangelho, homens que mudaram as suas prioridades. E a minha oração nesse tempo é que o Senhor nos capacite, para que eu e você venhamos ter então resultados significativos na nossa vida, para que a gente não viva mais de resultados passados, mas que a gente então possa ter resultados que vão abençoar as nossas famílias, que vão abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Porém, tem a nossa parte nisso. Quando falamos de renovação, falamos de planejar e agir. E não só planejar, mas de colocar em prática através de uma mente renovada. Eu e você precisamos ter uma mente renovada através da palavra de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse tempo, para que o Espírito Santo de Deus venha realmente nos abençoar através dessa palavra, para que a gente possa ter um ano 2023, não só um ano de 2023, mas uma vida que ela não é vivida de qualquer maneira, mas ela é uma vida vivida intencionalmente, planejada, conforme a vontade de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra que é verdadeira, Senhor, nas nossas vidas. A minha oração, Senhor, nesse tempo é que nós venhamos viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Pai, que nós venhamos ser bons mordomos, conforme, Senhor, está escrito na Tua palavra. Aonde, Senhor, vários textos bíblicos, Senhor, nos orienta, Senhor, a vivermos, Senhor, de uma maneira intencional, Senhor. A não sermos negligentes com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, na nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, no ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A minha oração é, Espírito Santo de Deus, nos desperta, Senhor, nesses dias, para que nós não venhamos nos amoldar, Senhor, segundo ao padrão deste mundo, mas que nós venhamos deixar, Senhor, que a nossa mente seja renovada através da luz da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos capacita a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que nós venhamos viver essa palavra em nome de Jesus. Amém.